E aí, galera, tudo bem? Então, a ideia agora é corrigir 6 questões do Enem 2024 como uma forma de revisão objetiva para a prova que segue em breve. Nós escolhemos 6 questões para dar um panorama daquilo que a gente chama no Enem de matéria, matéria mesmo. Então, a gente vai ver níveis de linguagens, a gente vai ver gêneros textuais, funções de linguagens e questões sobre minorias. Níveis de linguagem, funções, gênero, minorias. Aí no finalzinho também uma questão de tecnologia. Vamos ver como é que isso aconteceu no Enem do ano passado. Nossa referência mais próxima do Enem. Eu estou usando aqui a versão do Enem 2024 que está no meu livro de prática de provas, o livro 1, aquele que contém as provas, todas as provas do Enem, inclusive os PPL, que a gente faz todas em sala de aula. E vou começar aqui com a questão 11, que é uma questão de níveis, tá? Eu não vou ler a questão, vou deixar para otimizar o nosso tempo, de repente já fez, se te lembra, se tem uma dúvida sobre ela, vou deixar ela aqui no campo, sempre vou deixar o texto aberto se tu quiser ler. É um texto sobre um famoso linguista e gramático, Evanildo Bechara, que é um cara que, como muitos linguistas e gramáticos, fala tudo certinho e aí por diante e tal. Tem um bom conhecimento gramatical e o utiliza no cotidiano. E a pergunta é assim, ó, as falas atribuídas a Evanildo Bechara, elas são representativas da variedade linguística, né? Situacional, pois o contexto exige o uso de linguagem formal. Por que que tá errado aí? Porque no parágrafo final ele está com o amigo dele. Então não faria sentido estar usando uma linguagem formal. Regional, apesar da menção ao fato de que ele é pernambucano, não faz sentido porque ele não usa nenhum regionalismo típico desse local. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada, não é verdade. O fato de o cara ser linguista, já além de gramático, né, já não pressupõe essa ideia de que a linguagem tem que ser rebuscada. Então aí já matamos. Geracional, pois ele emprega termos característicos da faixa etária, isso não acontece. Não há nenhuma expressão desusada. E olha que ele é velhinho, tem 95 anos, mas isso não aparece aí. E o ocupacional seria aquilo que tu viu na aula 1 de níveis de linguagens, da linguagem chamada jargão, que é aquela feita à atividade profissional. Então ele usa um jargão da atividade dele, não é regional, não é geracional, é ocupacional no sentido de profissional. Então aqui tu tem uma questão que está lá no capítulo 1, ah, níveis de linguagem, correto? E o nível que está sendo empregado aqui é o jargão, beleza? Muito bem. Então vamos agora à questão um pouquinho mais abaixo aqui, questão 13 sobre minorias. Vamos fazer aquele formato que eu estou te dizendo, vou deixar a questão abertinha aqui, ó. Tu tem um texto terrível, né? Para essa realidade brasileira das meninas que têm pouco acesso à informação sobre menstruação. Agora, cuida bem, essa questão ela é minorias, mas ela também é um pouco de tipologia textual, porque os fatos relatados aqui são gravíssimos, né, em relação ao desconhecimento da questão menstrual ou ainda à falta de capacidade financeira de conseguir resolvê-la, né? Questão bastante já discutida no Brasil. Mas, agora olha bem, tá? Que tipo de texto é esse, afinal? Realmente ele aponta um problema ah, de minorias, mas não existe exatamente um posicionamento, uma responsabilização. Ele é muito mais um diagnóstico do que propriamente uma crítica, tá entendendo? Talvez a última frase, o ato biológico de menstruar, acaba por virar mais fatores de desigualdade de oportunidades entre os gêneros, ainda assim é mais um relato do que uma crítica. Tanto que o enunciado vai dizer, e a gente nunca pode brigar com o enunciado do Enem, que eu já deveria ter lido, né? A gente sempre deve começar com o enunciado. O enunciado diz que esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, então não tem que concordar com ele, referencial, e eu vou procurar o referencial que não é o texto dissertativo, a crítica, o artigo, correto? Esse texto, basicamente, que tu leu agora, tu tem que ter lido antes para fazer sentido o que eu estou dizendo aqui. É muito mais uma notícia, correto? Notícia do que propriamente de leve, poderia ser o início de uma reportagem por causa da última frase, que já tem um leve posicionamento, mas artigo não é de jeito nenhum. Então não é, por exemplo,
situações, verbos como, por exemplo, sugerir soluções, ou ainda orientar o público não faz sentido. O que mais deveria te chamar atenção está na letra D, onde o cara diz informar, porque a função referencial da linguagem, entre todas elas, a emotiva centrada no eu, a conativa centrada na pessoa que te ouve ou que te lê, a metalinguística centrada na palavra, a fática no canal, a referencial é a única centrada na informação, na mensagem, correto? Então, apesar do forte conteúdo ah, ligado a minorias, isso é um texto ainda praticamente neutro. Então, a ideia é informar sobre o impacto da pobreza menstrual, correto? Não é como muita gente diz, isso é uma questão genérica, sempre é melhor marcar questão genérica. Não tem nada de genérico, aqui tem uma coisa bem técnica, bem objetiva. Esse texto não é genérico, ele é objetivo, no sentido de informar. Os dados são terríveis, mas o objetivo não é comprovar que haja desigualdade ou se posicionar contra ou a favor dela, é informar. Na questão 17, tu vê que o Enem ele é muito inteligente, né? Ele coloca uma situação que talvez muitos de nós nunca tenhamos reparado. Eu, como muitos de vocês, que é fã de podcasts ou outros tipos de mídias que têm influenciadores, os influenciadores negros, eles são, na esfera digital, poucos, né? Eles são, às vezes, muito significativos, né? Se tu vê o caso de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, do Mano Brown, o influenciador é negro e tal, mas isso não é uma realidade. O Mano Brown é uma exceção, correto? O Flow é uma exceção, ó. A maioria dos influenciadores são brancos, homens brancos e mulheres brancas. E aqui ele coloca essa situação. Então, nesse caso, a gente vai ter uma questão bem relacionada com a ideia de minorias, ok? E de leve, de novo, sempre vai ter gêneros textuais e tipologia textual. Ele diz nesse texto, aqui eu vou ler um pedacinho, ó. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão. E lá no final, ela vai falar, tu já leu o texto, né? Ela vai falar, o texto vai falar sobre essa iniciativa da Preta Pariu, que vai colocar mulheres brancas e vai dizer que, surpreendentemente, a ferramenta de estatística oferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. Surpreendentemente, já tem uma opinião, correto? A apresentação do dado estatístico nesse texto revela a intenção de. Estamos lá na área do dado estatístico, onde tem, surpreendentemente, um elemento que expressa não neutralidade, mas já opinião. Eu quero demonstrar a repercussão de projetos como Preta Pariu. É fraco, né? Não é só demonstrar repercussão, correto? Esse texto não é só informativo. Pelo menos aquela frase ele mudou um pouco a abordagem, porque eu não estou falando do texto inteiro, eu estou falando desse final que tem opinião. Informar o quantitativo de post não é informar, não é informar, não vai ser só informar, potencializar o alcance. Não, mas aquela frase não vai potencializar o alcance, né? Mostra que já potencializou. Exaltar a qualidade das publicações sobre negritude, mas aumentou com brancas, nada a ver. E comprovar a relação entre o alcance de conteúdos e o viés racial, tu vê que muda muito a linguagem aí, porque naquela parte, como nós dissemos antes, isso é um pouquinho mais que uma notícia, parece mais uma reportagem, mas naquela frase, como eu salientei na anterior, naquela frase tem opinião. Então a ideia do comprovar é bem mais coerente, beleza? Tu vê que nas questões de funções da linguagem, porque isso também é. Funções, tipologia e gênero, elas estão completamente grudadas entre si, não é? Então ali onde tu teve um elemento mais afirmativo de comprovar, então fatalmente tu tem uma visão diferente de informar, que é a função referencial. Questão 22, falando no Mano Brown, tá aí o cara naquela música, na letra da música, capítulo 4 versículo 3. E cara, vou ler só antes de ler, até vou emparelhar mais aqui para tu poder ler os dois, né? Mas só a primeira frase do Mano ali, ó, minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. Naquela uma ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. E a ler só um e li tudo. Escreve muito bem, mano, né? Bah, para o gênero textual canção, correto? Letra de música, mano, ele é espetacular. Olha aqui que é a musicalidade dentro do rap que ele faz, que essa letra tem, né? Aí vem a pergunta que assim, ó, na letra da canção, a tematização da violência é marcada no texto 2, o cara comenta a violência, né? Que é o foco central, diz o Garcia esse.
da letra do Racional, da música do Racional. E essa tematização da violência relata-se como a metáfora da desigualdade que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos. Não tem essa referência a valores históricos negativos, né? Na referência a termos bélicos que sinalizam uma crítica social. Tu vê que ele fala aqui nesse texto 2, né, que o tema é a violência que estrutura a nossa sociedade. O grupo canta violência, ele canta a violência do crime e várias outras, tá? Então, a crítica social à opressão da população, ela não está associada aos termos bélicos. É a tematização da violência, ela tem que estar ligada à canção de alguma forma. Essa questão aqui, exatamente como vai acontecer na letra C, ela tem um enfoque metalinguístico. A palavra é o tiro, entendeu? A palavra é a resposta à violência. Então eu preciso mencionar a palavra na resposta, como a letra C faz. O procedimento metalinguístico é a canção estar falando da palavra como se ela fosse o tiro e a resposta à violência. O gabarito da letra C, que termina dizendo que concebe a palavra como uma forma de combate e subordinação, é tudo que o rap tem. Essa expressão, essa letra C, perdão, ela está ligada à canção e ao rap no geral, tá? E a primeira linha, o primeiro verso da canção. Então, não é uma questão dos termos bélicos, mas os termos bélicos estarem representados com a palavra, correto? E não apenas serem termos bélicos. Não é o tiro que faz a diferença, é a palavra ser o tiro. Essa é a resposta à violência. As definições não são ambíguas, enunciador, pelo amor de Deus, é claríssimo o que o Mano Brown fala, né? E a ideia da imortalidade não tem a ver com a violência, muito, muito pelo contrário, né? Não é imortalidade que acontece no contexto do Mano Brown, é mortalidade, mortandade, chacina, correto? Muito bem, bela questão aí, ficamos com letra C, né? Questão que envolve minorias. Tu vê que no Enem, isso é uma coisa que eu acho, enquanto eu vou procurando a questão 35 aqui, super importante de fazer entender. Cara, é sempre minorias. Mesmo quando a questão vem sobre funções da linguagem, tipologia textual, níveis, as minorias praticamente estão sempre envolvidas. E uma coisa que eu queria acrescentar, a razão pela qual eu escolhi o texto do Alencar. O Alencar, que é aquele cara, todo mundo sabe, super escravocrata, para nós que no Rio Grande do Sul, que lemos O Demônio Familiar, uma peça que não era bem conhecida, que a Uriz ressuscitou nas suas leituras obrigatórias. Vemos um Alencar escravocrata, assim, de uma forma terrível, terrível, violentíssima. Quando a gente lê o Senhora do Alencar, e sobretudo nesse texto aqui, tem uma espécie de empoderamento da mulher, mas pela sanção social, correto? O Alencar jamais empoderaria um homem negro ou uma mulher negra, correto? Ou talvez uma mulher pobre. Não, o Alencar é um cara super hierárquico. Mas é super interessante tu ver essa inversão de valores no século XIX e penetrar um pouquinho naquilo que o Machado fazia de uma forma magistral na hipocrisia da sociedade, correto? Gosto muito do Senhora, pena que não é um livro ainda tão recorrente, pena que virou novela do SBT ou STB, não me lembro qual é o nome do canal, porque ela foi horrível. Talvez tenha ajudado a desprezar o livro, né? Mas nesse diálogo a gente tem uma tematização do casamento e numa relação super hipócrita. Tu te lembra aqui que o cara faz um elogio pra mulher e ela refuta o cara completamente e diz que comprou o cara, né? Então, como tematiza o casamento, esse fragmento produz uma concepção de literatura romântica. Aí o cara entra com literatura que dificilmente no Enem, vamos combinar, cai com literatura, tu sabe disso, né? O Enem vai cair na realidade, o que vai cair de literatura está nesse texto aqui. É suficiente tu ter lido isso. Se tu conhecer o Senhora, se tu conhecer mais literatura, te ajuda no geral, mas 99% das vezes é isso aqui, o texto que está aqui, que tu vai responder, vai de boa. Ah, mas eu não li o Senhora, não vai fazer muita diferença, basta tu ser bom leitor desse texto aqui. E essa tematização tem esse contexto da literatura associada ao quê? Defesa da igualdade de gêneros. Não é, né? A mulher precisa ser rica para poder ter acesso ao homem. Castidade eu não vou nem comentar, né? Porque começa com beijinho. Onde é que ia terminar esse beijinho? Ah? Olha, C. Indignação com injustiças sociais. Não tem injustiça social nenhuma. Se trata aqui de um diálogo entre pessoas de classe dominante. Ela é mais rica do que ele, mas não tem pobres, né? Tem a referência da riqueza sobre o amor, claro. E eu diria assim, da riqueza sobre as relações sociais no geral, correto? Nós deixamos uma mulher
mais empoderada na sociedade, não porque ela tem direitos como homem, mas é porque ela tem mais grana do que o homem, correto? E a valorização das relações interpessoais nada a ver, é uma desvalorização, porque elas são mediadas pela grana. Beleza? Então vamos lá agora, questão 45. E essa questão, pessoal, fiz muita questão de fazer memes e fake news, impacto na educação das crianças. Estou deixando o texto aqui para tu ler enquanto isso, porque ela está no cerne, né, de muitas discussões que a gente teve esse ano que impactam, muito provavelmente vão impactar na escolha do tema de redação do Enem e de várias outras também nesse final do ano, pelo fato de que os adolescentes, da proibição do celular, passando pela maravilhosa série Adolescência na Netflix, o vídeo do Felca, foram um foco constante da atenção da mídia, da escola, da comunidade médica, psiquiatras, pedagogos, psicólogos e aí por diante. E é interessante como memes e fake news estão super associados. Como o humor do meme contribui, de repente, para fake news vingar, correto? E aqui a gente chega lá no trabalho de escola que tenta dentro da famosa nova expressão educação digital, reverter isso. Então a pergunta é, tu vê que ela termina aqui no último parágrafo falando sobre letramento político e midiático, correto? É um desafio intergeracional, não apenas para os velhos, que nós estigmatizamos dizendo que caem em golpes e que são analfabetos digitais. Os jovens também podem ser, e muito, tá? Ao abordar a relação dos membros com a educação, a reportagem sustenta uma crítica que vai estar relacionada à falta de fiscalização de aplicativos. Não diz isso, correto? E provavelmente nem seria eficaz. E tu vê que diz a reportagem sustenta uma crítica, então tu vê a parte crítica que eu preciso mencionar desse gênero textual já está no enunciado, que é uma crítica à divulgação de informação manipulada, correto? Em postagens virtuais e como reverter. A gente podia ter até acrescentado isso. Não é a utilização de ferramentas digitais, não é uma crítica à utilização de ferramentas. Todos nós sabemos que as ferramentas hoje elas são um caminho sem voltas, vão ser utilizadas. O problema é o conteúdo dessas ferramentas. Exploração de conteúdos humorísticos nas mídias sociais é que eles não são só humorísticos, eles são também falsos. E os objetivos políticos, eles não são só, os memes não são só políticos. Beleza? Muito bem, espero que vocês tenham. Essa questão, então, está nessa parcela de tecnologia, correto? Vocês estão ligados que eu nem curti isso, né? Tecnologia como uma forma de muito acesso à informação, mas às vezes acesso à informação não verídica, associação sem credibilidade. Espero que vocês tenham aproveitado, são 6 questões imprescindíveis, uma boa revisão de última hora. Dá para ver isso aqui antes do café da manhã, um pouquinho antes do almoço leve, aquele por aí no domingo. Boa sorte para vocês e na dúvida, me chama. Aí valeu.